No vídeo anterior, eu introduzi esse tema aqui de experiências que nós podemos ter. Então, quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele se manifestou aos discípulos, se manifestou a Maria Madalena, depois a Pedro, aos apóstolos. Sim. 40 dias de ministério, manifestando-se depois de ressuscitado. Morreu, ressuscitou e vivo fisicamente, por favor, não o espírito. Presta atenção, isto é muito importante e eu quero ser ousado em lhe dizer que nós não temos dado a ênfase que deveríamos a respeito do Cristo ressuscitado fisicamente. O Senhor Jesus, eu o conheço, ressuscitado. Então a graça que veio e até o compromisso de fazer essa mensagem chegar é o meu esforço. Não procuro grandes públicos, se Ele quiser me dar, bendito seja. Eu gostaria de ter uns e outros para ouvir diretamente a palavra, e através desses poucos, quem sabe uns 25, como Ele me mostrou, né? Esses viessem a multiplicar grandemente de acordo com aquilo que Ele desejar, porque é Ele que dirige essas coisas. Se você pegar o último capítulo de Mateus, ele fala a respeito do Cristo ressuscitado. É o ministério dele, depois que morreu e ressuscitou, 40 dias. O último capítulo do Evangelho segundo Marcos também é isso. O último capítulo de Lucas, no capítulo 24, também é isso. Os dois últimos capítulos do Evangelho segundo João também falam disso. A introdução do livro de Atos também é do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. E se você pegar 1 Coríntios capítulo 15, o assunto é só esse. É Paulo falando do Cristo ressuscitado, porque lá em Corinto apareceu uns mentirosos, uns falsos profetas, falsos mestres, dizendo que a ressurreição já acabou, já concluiu, já não tem mais nada. E ele disse: que esperança vocês teriam então? Que falsos pregadores seríamos nós, ele dizendo de si mesmo e dos outros apóstolos, né? Se não existe ressurreição, se você não tem esperança de depois que morrer, ressuscitar o teu corpo, ressuscitar e você viver eternamente na presença do Senhor, a semelhança do Senhor Jesus. Quanto àqueles que nascem de novo no corpo, isso é quanto ao corpo ressuscitado, o Senhor Jesus é o primeiro, é o primogênito, é o primeiro filho, e depois vamos nós. Quantos milhões já tem lá, né? E nós vamos nos juntar àquele povo. Que assembleia, que amizade, né? Já pensou um lugar onde você não precisa desconfiar de ninguém, não precisa ficar de pé atrás? É um lugar que nem precisa de sol, né? Porque a luz do Senhor é que está presente fisicamente. Assim, vamos comer frutas maravilhosas, né? Vamos nos alimentar daquilo que o Senhor nos dá. O pão celestial. Do pão do céu me nutrirei, da fonte eterna beberei. E quem beber, nos diz Jesus, jamais de sede sofrerá. É um corinho lindo, né? O meu dom não é o musical, mas vocês que cantam bem podem se lembrar, receber pela internet essa coisa linda que temos da parte do Senhor, que é a música para exaltar o seu nome, para glorificá-lo, né? Para transformar os textos da palavra em mensagens que nós possamos gravar. Eu tenho um amigo, né? Um compositor, um cantor, o Atilano Muradas, sujeito muito capaz, né? Eu admirava que ele canta as genealogias, né? Mas eu dou um valor tremendo, porque para nós genealogias parece não ter tanta importância, mas quando ele canta, né? Que esse gerou aquele, o outro gerou o outro, olha... Você pode procurar Atilano Muradas e genealogia. Você vai encontrar aí e vai se alegrar como o texto da palavra é vivo em todas as suas partes. Em cada texto se enche de alegria, de gozo, aquela parte bonita que ali está. Pensa nisso, é o teu Deus, a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas nós estamos falando do Cristo ressuscitado. Então,
o capítulo 24 de João, de Lucas, João só tem 21, então aqui, Jesus aparece aos discípulos, a partir do versículo 36, falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito, mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditar eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aí alguma coisa que comer? Então, lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Então, o Senhor Jesus se identificou como alguém que tinha corpo. A sepultura vazia, o corpo dele, a alma, o espírito, juntos ali dele, uma pessoa, só que uma pessoa que venceu a morte. O corpo ressuscitou, com todas as possibilidades, né? Aí alguém diz que o Senhor Jesus atravessava paredes. Não tem nenhum lugar escrito que ele tenha atravessado parede. Se ele quiser atravessar, ele atravessa. Ele é o Criador. Então o Criador em movimento, toda a criação sai da frente dele, né? Quando o Senhor se manifestou lá no Monte Sinai, entrou em reação atômica. Ali o topo daquele morro, ali fumegava, tremia tudo, é o Criador. O que a criação vai fazer? Um monte Sinai vai fazer o que diante do Criador? Aquilo ali tremia todo, e havia relâmpagos e trovões e uma nuvem densa. E o Senhor habita ali, a glória dele está, né? A nuvem escura, assim envolvendo a sua presença, as pessoas não podiam chegar nem no início, nas faldas, né, nas beiras ali do barranco que começava a subida no monte, porque se chegasse ali morriam. Por isso foi guarnecido as beiras ali, para que esse pessoal não fosse, só Moisés que subia. E o povo ficou com tanto medo que pediu para ele, sobe você falar com Deus, porque nós não podemos. Ficaram aterrorizados. Então, essa é a presença do nosso Deus. Agora, o Senhor Jesus, que é o Filho do seu amor, se manifesta a nós. E ele diz, eu realmente sou um ser humano. E vocês identifiquem isso com toda clareza, porque eu como com vocês, eu bebo com vocês, e olha aqui as marcas, porque fui crucificado, ele dizendo. E também vocês podem me tocar, ou seja, identificou-se plenamente. E se você for para João, a primeira carta de João, eu gosto de ler lá, porque aqui está escrito, tocai-me, vede que eu não sou espírito. E aí você pega a 1 João, a primeira epístola, a primeira carta. Epístola quer dizer carta, né? É um português assim, bastante bonito, né? Epístola. Para nós é carta, né? Então, aí ele começa assim, o que era desde o princípio, aquele que era desde o princípio. Importante. O que temos ouvido, olha, o que temos visto com os nossos próprios olhos, até que é o meu caso, né? O que contemplamos, vê com a alma, até que é o meu caso também. E as nossas mãos apalparam, ele apalpou. Aqui está, apalpai e me vede. Aí ele diz aqui, nós apalpamos. Então, Cristo revelado. Você tenha isso como importante. Está escrito em toda a palavra que eles venceram porque deram um testemunho. Que testemunho? Que foi o testemunho do Cristo ressuscitado. Essa história de Cristo, que é espírito, não provém de Deus. Ele é espírito, mas ele também é corpo. Não provém de Deus se disser que é só espírito. Ou seja, que ele não veio, que não se encarnou, que não morreu, que não sofreu, que não ressuscitou. Esse ensino é enganoso, é do maligno. Ele realmente, eu creio em Deus Pai, né? Creio em Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e no seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi morto, sepultado, ressuscitou o terceiro dia. Ressuscitou o terceiro dia. Nós podemos acrescentar, teve um ministério de 40 dias, depois subiu ao céu. E disse, vou mandar o Espírito, quando eu chegar lá.
E a prova que ele chegou é que ele mandou mesmo 10 dias depois o Pentecoste, capítulo 2 de Atos. Mas você entende isso? E a vida se manifestou, se tornou conhecida, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vou-lo anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, que é o Senhor Jesus, e nos foi manifestada. O que temos ouvido e anunciado também a vós outros, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria, a sua e a minha, a de João, de todos, seja completa. Veja isso. A minha formação, lá em casa, muito humilde, né? Família de agricultores. E depois, pela Força Aérea, na obediência, aviadores, disciplina, senão a coisa não dá certo. Estudo, dedicação, colocar em prática. Ninguém estuda. Você estuda o manual, depois vai voar, né? Vai pilotar o avião, daqui a pouco você está sozinho. Então, essa é a minha educação. Nós exigimos, eu exijo, no meu jeito de ser, na minha experiência pessoal, na minha cultura, que as coisas sejam verdadeiras, que as coisas sejam reais. Então, se ministro uma cura, que o Senhor me mostra, me oferece a oportunidade de orar por uma pessoa e ela diz que está curada, eu quero mesmo que dê curado, que esteja curada. Se ela não podia andar, agora eu quero que ela corra. Eu preciso dessa confirmação. Não pode haver no meu ministério, no meu jeito de ser, não é coerente com o meu jeito de ser, que as coisas sejam mais ou menos. Não, tem que ser mesmo. Sim, sim, e não, não. Se é assim, é assim. Então, é isso que o Senhor nos dá. Ele nos dá esse entendimento de que a palavra se manifestou, se encarnou, que veio a se chamar Jesus Cristo, isso quer dizer aquele que foi ungido para ser o nosso Salvador. Esse é o significado da palavra Jesus Cristo, né? Desse nome maravilhoso. E por meio desse nome nós temos em nossa vida muitas coisas. Então você entenda o que você tem que testemunhar. Você tem que afirmar que o Senhor Jesus ressuscitou. Você precisa afirmar que o Senhor Jesus Cristo ficou vivo de novo, que ele venceu a morte, que a sepultura está vazia. Você precisa repetir essas coisas, ler o último capítulo de Mateus, de Marcos, de Lucas, os 2 últimos de João, ou a introdução de Atos, o capítulo 15 de 1 Coríntios, João, a epístola de João. Leia a palavra, entenda essa questão de vencer a morte, porque isso é o que vence o maligno. É isso que é Apocalipse 12. Eles venceram o maligno, Satanás, o dragão. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, porque houve o sangue, é um fato histórico, verdadeiro, real. Segundo lugar, porque eles, sabendo dessa verdade, eles a testemunharam dela. E porque, ao testemunhar, eles não temeram nenhum tipo de perseguição, nenhum tipo de sofrimento que poderia haver, ainda que fosse a morte, e eles deixaram bem claro: o meu Cristo, o meu Jesus venceu a morte. E quando você afirma que ele venceu a morte, você também vence a morte, porque é para quem confessa. Sim, Senhor. E entenda que quem vence a morte, vence a doença, vence o vírus, vence qualquer coisa. Mas, pastor, tem até pastores, servos de Deus que morrem e venceram, porque vence, porque estão do outro lado, porque são recebidos pelo Senhor para morar na cidade celestial, naquela fazenda maravilhosa, não? Entenda isso. As pessoas dizem a propósito da cidade maravilhosa, parece uma cidade pequena, né? Igual essa cidade medieval, com o muro todo calçado. Não é isso que tem na Bíblia, não, né? 2.200 estádios, né? A largura não é quadrada, é quadrangular. Dá 2.000 e tantos quilômetros, né? Dá, em área, dá mais da metade do Brasil. Depois você pega lá, mas são 2.200 quilômetros de lado, de largura, né? Capítulo 21, Via Nova Jerusalém, aqui está. E lá no versículo 16, 21, 16 do Apocalipse: a cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. Desculpa, né? Isso dá 2.200 quilômetros. Entenda isso. Com muros, com colunas, né?
os fundamentos. Portas, que são pérolas, né? E lá dentro ruas de ouro. Não tem templo, né? Porque o Senhor está lá no seu trono de glória. E dali segue um rio, o rio da água da vida. E tem do lado do rio a árvore, né? Do conhecimento do bem e do mal. A árvore proibida não tem mais. A partir de agora nós estaremos com o Senhor para sempre. Entenda essa beleza. Essas coisas são para nós, são para mim, são para você. E estão na palavra de Deus. Nós estamos falando daquilo que o Senhor tem nos oferecido e como ter acesso a essas coisas. Se fosse um clube, você tem que se tornar sócio, sabia? Você tem que pagar o seu título, né? Existia, não sei se ainda existe, o título remido, aquele que pagou tanto que agora ele já é sócio remido, né? Olha até a palavra remido, né? O Senhor Jesus nos remiu, nos redimiu. Ele perdoa os nossos pecados. De todo aquele que desejar, ele perdoa. E assim você toma posse. Você pode ver o Senhor, você pode vê-lo com a sua alma. Eu, quando vi também, senti que eu vi assim com o meu espírito, primeiro com os olhos, depois, né? Então é ver e contemplar. Contemplar é ver com a alma, né? Quando o olho fica assim parado e você abre-se assim, você passa a ver aquela maravilha que o Senhor te revela. É o Senhor se revelando a você, né? Pensa nisso. Então essas coisas são possíveis. É possível também ouvir o Senhor, claro, Ele fala dentro de nós. É possível conversar com Ele, sim, Ele fala dentro de você, a sua alma fala com Ele também, né? Eu mesmo disse a Ele, mas o Senhor é gente, né? Um ser humano, carne e ossos, esse é o nosso Jesus. Então você queira, Senhor Jesus, entra no meu ser. Convide. Olha, você está acostumado, levanta aqui um dedinho, depois o pastor chama. É o que ele pode fazer. E ele está fazendo muito bem, graças a Deus. É o evangelista que te leva em praça pública, algum lugar, ou pela internet, pela televisão, pelo rádio, a que você coloque a mão no rádio, ou que você coloque a mão na televisão, na tela, ou que levante a mão, alguma coisa, é o que ele pode fazer. Mas eu digo a você, peça para ele entrar na sua vida. Senhor Jesus mora no meu corpo, porque ele diz que o teu corpo é templo do Espírito Santo. Então transforme-se no templo dele. Ele diz, eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Convide o mesmo, diga, eu quero mesmo, entra em mim, muda a minha vida, limpa. Se instala uma lâmpada dentro de você, uma luz, né? Muito mais do que uma lâmpada. Instala-se uma fonte de água da vida e que jorra para a vida eterna, porque é o Espírito de Deus. Ele disse isso com toda a clareza ali no capítulo 4 de João, no encontro com a mulher samaritana, né? Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Você está recebendo aí, né, na minha pequenez, alguma coisa nesse sentido, porque eu exijo de mim mesmo que haja uma palavra de testemunho, uma palavra autorizada, como se diz, né? Algo que, vivido por mim, crido por você, de acordo com a Escritura, você recebe e acontece com você. Eu não tenho desejo assim de ser um ser especial, não. Olha, eu não quero. Eu não quero viver como se tivesse ocorrido comigo alguma coisa que ninguém mais pode obter. Não, o que eu obtive foi para testemunhar, a fim de que você também tenha essa alegria que eu tenho. Bendito seja o nome do Senhor. É para você também. Meu Jesus querido, o Senhor se manifesta aquele que quer, vive dentro daquele que deseja. Eis-nos aqui, eis aqui esse que ouve essa mensagem agora. E nós estamos falando dessa maravilha que é a tua manifestação. Já falamos do exemplo de Filipe, né? Foi evangelizar, um homem de Deus, e que foi transportado. Ele viajou, porque o Senhor concedeu isso a ele. Coisas desse tipo o Senhor pode nos conceder e nós queremos mesmo. E eu te agradeço pelo jardim de oração, né? O lugar onde o Senhor disse que eu teria mais um encontro com o Senhor, e eu anseio por esse dia. Obrigado pelas pessoas que aqui trabalham, por aquelas que aqui vêm e que possam ver mais e que eu possa servi-las. Perdoa o meu pecado. Abençoa minha esposa, abençoa minha filha que voltou lá para o marido, a sua nova missão na Força Aérea Americana. Obrigado pelo filhinho deles. Obrigado pelo Jonatas, Senhor Deus, lá na Inglaterra. Obrigado pelo Lemuel, Heloísa e as 3 netinhas aqui, a quem o Senhor nos deu e que nos alegram tanto, Senhor. Os negócios possíveis, aquilo que o Senhor quer nos dar, colocamos diante de Ti.
que acima de tudo eu possa ser útil aos meus irmãos. Perdoa os meus pecados, Senhor. Me conserve em humildade, porque o Senhor tem me dado coisas grandiosas que realmente exaltam o homem, mas só a exaltação que vem de Ti é que vale a pena, e também a humildade do Teu exemplo, Jesus, e que eu seja capaz de seguir em Teu santo nome. Amém. Glória a Deus, né? Ore, esteja assim diante do Senhor, desejoso do melhor que Ele tem para você. É o pastor Massui aqui do Jardim de Oração.